Olá, seja bem-vindo ao programa Salutar é Viver. Eu sou a doutora Mônica Okuhara. Você que me conhece sabe que eu prezo para que tenhamos equilíbrio entre a saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira para que possamos promover uma melhor qualidade de vida. E dessa forma eu tenho trazido convidados falando sobre temas relevantes, sobre diversas temáticas da saúde. E assim tenho convidado você também a refletir sobre as temáticas para que, quem sabe, possa apoiar você e outras pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre hipnose, hipnose clínica. Você já foi hipnotizado alguma vez em sua vida? Será que você anda hipnotizado em sua vida? E sobre isso nós vamos falar hoje com o professor Dr. Osmar Ribeiro Colás. Dr. Osmar Ribeiro Colás, ele é médico, ginecologista e obstetra. Ele é mestre em obstetrícia. Ele também tem especialização em medicina e psicoterapia cognitiva comportamental pela Unifesp e ele é coordenador do grupo de estudos em hipnose da Unifesp há 22 anos. Olá, doutor Osmar! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Salutar é Viver. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco, e nós vamos falar sobre um tema que conhecemos bem e que você foi o meu mestre, um grande mestre aí da hipnose, fui sua aluna, e agora convido você a falarmos sobre hipnose. Fala para o nosso público, então, o que é hipnose, a hipnose clínica? Por favor, Osmar. Bom, antes eu queria dizer que eu não fui seu mestre. Todos nós somos mestres e alunos de nós mesmos, de todos nós. Porque, na realidade, não existe um único professor, existem várias linhas e cada um sempre está ensinando o outro algum detalhe a mais. Essa que é a realidade. Mas a hipnose é uma técnica, tá certo? Ou pode ser um instrumento, ou pode ser um estado. Quer dizer, existem muitas definições de hipnose. Se nós formos ver a definição de hipnose do ponto de vista amplo, hipnose é um estado, para alguns modificado, para outros alterado, para outros particular, né? De um estado de atenção focalizada, aonde este estado determina uma diminuição do senso crítico da pessoa e, portanto, faz com que esta pessoa fique mais sugestionável, mais suscetível a sugestões externas. Assim, a grosso modo, seria isso a hipnose. Nós, como profissionais de saúde, né, quando temos um paciente e deparamos para explicar para ele o que é hipnose, ele muitas vezes ele se preocupa, né? Porque ele está acostumado, às vezes, a ver hipnoses que são demonstradas na televisão, enfim. Vamos explicar para eles o que é a hipnose clínica, quem é que pode exercer? É uma dúvida que muitos têm. Primeiro, hipnose é um estado biopsicológico, tá certo? Ela tem alterações biológicas, orgânicas, e situações ou condições psicológicas, hoje todas muito bem estudadas à luz da neurociência. Então, hipnose hoje é uma ciência, primeiro ponto. Segundo ponto, a hipnose, ela pode ser usada, ela é usada em várias áreas da vida humana. Então, seja na comunicação, seja no esporte, seja na comunicação profissional, até política nós temos. Mas, para nós entendemos a hipnose como um instrumento de utilização na área da saúde. A hipnose utilizada na área da saúde, ela se caracteriza por algumas situações que realmente necessitam de um conhecimento um pouco mais profundo de neurobiologia, ou seja, de condições neurológicas, de estados biológicos das pessoas, inclusive algumas bases psicológicas. Por quê? Porque o uso da hipnose nestas situações pode determinar reações e respostas
inesperadas, e o profissional tem obrigação de saber lidar com isso, até para que não piore o estado daquele paciente. É bem verdade que nós até ouvimos falar de nossos mestres que faça aquilo que você sabe fazer sem hipnose, né? Que é exatamente o que nós, profissionais de saúde, já estamos habitualmente acostumados a fazer. Então, a hipnose seria um complemento àquilo que nós já estamos habituados a fazer, mas com esse outro recurso, não é verdade? Então, que profissionais que podem exercer a hipnose, né, na hipnose clínica? Olha, a hipnose clínica já está dizendo, né? Quer dizer, a hipnose terapêutica, seja no campo da psicologia, no campo da medicina, no campo da fisioterapia, ou seja, do profissional de saúde. A hipnose clínica, teoricamente, só deveria ser, hoje, atualmente, ser realizada por 5 profissionais, 5 grupos de profissionais. O primeiro seria os médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que entram na mesma categoria, e atualmente enfermagem. Estes 5 grupos são os grupos que mais utilizam a hipnose, que têm uma autorização já sancionada pelos respectivos conselhos regionais. No entanto, eu entendo que alguns grupos que já utilizam a hipnose, por exemplo, uma nutricionista, por exemplo, fonoaudiólogos, exatamente. Quem utiliza também, por exemplo, a medicina esportiva utiliza muito. Então, os educadores, os professores de educação física, utilizam muito a hipnose. São áreas que hoje são ligadas à saúde. Outro grupo que utiliza também, as psicoeducadoras, tá certo? Então, estas também têm utilizado bastante, tem muitos trabalhos na literatura, tá certo? Utilizando a hipnose. Ou seja, embora ela seja abrangente em várias possibilidades de utilização, quando eu falo utilização ética, tá? A gente tem estes 5 grupos que eu mencionei, que atualmente são os considerados autorizados pelos respectivos conselhos regionais e federais de profissionais. E podemos dizer quais indicações, né, que pessoas teriam indicações para o uso da hipnose, ou se há contraindicações também? As principais indicações, primeiro, a hipnose ela pode ser usada como uma técnica mais objetiva, única, ou, na maior parte das vezes, complementar, tá certo? Ou coadjuvantes. Então, o que acontece? Você pode usar na medicina para controle de dor, controle de hábitos, controle de sintomas, tá certo? Lembrando que controlar sintoma, por exemplo, controlar uma dor ou um enjoo crônico, alguma coisa, algum sintoma importante com a hipnose, pode ser feita, mas não esqueçamos que o diagnóstico da causa deve ser realizado, tá? Porque não podemos correr o risco de tirar uma dor de cabeça e a pessoa está com tumor porque não foi investigado. Então, é óbvio que ela pode ser utilizada como coadjuvante. Ela pode ser utilizada como coadjuvante para anestesias, por exemplo, ou sozinha para anestesias menores, ou complementarmente para anestesias maiores, né? Tanto é que você conhece, eu tenho um livro, uma publicação, que é da hipnose no parto, chama Hipnoparto, onde eu apresento lá várias técnicas para diminuir a necessidade e até, eventualmente, abolir a necessidade da anestesia e da analgesia, se a paciente concordar, logicamente, né, com a hipnose. Na odontologia, a mesma coisa. Na sua área, você tem controle de dor, controle de hábitos, controle de sintomas e controle de hábitos de vícios, né? Então, vícios de mastigação, vícios, aqueles hábitos estranhos, tiques, né? Medo, sim, ansiedade.
Aí ele levando para o lado da ansiedade, pode ser no controle da dor, tá certo? Pode ser no condicionamento, de alguns condicionamentos que precisam ser feitos. Por exemplo, modificar comportamento, condicionamento, por exemplo, de ficar fazendo barulhinho com a boca, que alguns têm, muitas vezes esse condicionamento é um condicionamento que pode ser desfeito. Então, existem várias possibilidades na área da odontologia, tá? Sendo que a mais utilizada é no controle do medo e no controle da dor, tá certo? E durante os procedimentos também pode diminuir salivação, diminuir sangramento, e uma série de outras possibilidades, né? Fazer com que o paciente consiga ficar com a boca aberta, né? Diminuição de ânsia, né? Tem pessoas que o fato de mexer na boca, só o fato de mexer em qualquer área da boca já começa a dar ânsia. Então, isso pode ser controlado com hipnose. Então, dentro da sua área, tem muitas possibilidades. Na área da psicologia, nem se fala em todas as linhas terapêuticas e psicoterapêuticas. Então, desde a psicanálise até as linhas cognitivo-comportamentais, qualquer que seja a linha que o psicólogo siga, ele pode utilizar a hipnose como técnica complementar dentro da linha dele. Eu gosto de dizer que o padrão ouro do uso da hipnose é a associação dela junto com as terapias cognitivo-comportamentais, tá certo? Por quê? Parece que a hipnose ela foi feita para ser um instrumento das terapias cognitivo-comportamentais. Tanto é que hoje ela faz parte da quarta onda evoluída das TCCs. Na área da fisioterapia, a mesma coisa, dor, controle, hábitos, né? Fazer a pessoa diminuir a dor, diminuir o foco de atenção para que ela possa ir fazendo uma amplificação de movimentos que estavam restritos. A nutrição, você imagina, a pessoa fala, nutricionista. A nutricionista conhece muito de neurociência, de neuroendócrino. E para ela é muito importante, tá, poder usar a hipnose, principalmente na diminuição de ansiedade. Então, quer dizer, existem muitas possibilidades. Na educação, você pode usar a hipnose como experiência, trabalhar muito com experiências imaginárias de crianças, experiências imaginárias positivas e motivadoras, são muito boas para ajudar as crianças a se sentirem motivadas para fazer os seus trabalhos, para realizar suas brincadeiras, inclusive brincadeiras saudáveis. Eu acho que existem muitas possibilidades aí dentro da área da hipnose clínica. Existem pessoas que não poderiam ser submetidas à hipnose? Existem algumas situações. Aliás, você me perguntou quais seriam as contraindicações. Entre as contraindicações, tá certo? Nós temos algumas que são... Todas elas são relativas, essa é a verdade. Desde que o profissional que esteja trabalhando saiba com quem está lidando. Por exemplo, nós que não somos psiquiatras, nós não vamos pegar um esquizofrênico, um paciente que tem uma psicopatologia maior, tá certo? Um borderline daqueles graves, e fazer hipnose, porque ele poderá entrar, determinar um surto psicótico, e nós vamos nos sentir, né, até com certa culpa de termos deixado aquele paciente evoluir para este surto psicótico. Já um psiquiatra que já está habituado e sabe que isso pode acontecer, mas ele tem todos os instrumentos adequados para controlar, ele pode tentar usar a hipnose como um instrumento e ver como vai se sair com o uso da hipnose. Algumas outras situações que nós temos que tomar cuidado ou não devemos usar, por exemplo, é em depressão grave, principalmente naquelas pacientes com tendências suicidas. Por quê? Porque estas pessoas, muitas vezes, elas têm essa tendência suicida e ela não tem, vamos dizer, não tem energia para realizar esse ato. E, às vezes, uma hipnose mal realizada, apenas para motivar a pessoa, pode ajudá-la a ter a motivação a realizar o seu intento de se suicidar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu costumo dizer nos cursos, depressão, deprimida, não custa nada. Pede uma avaliação do psiquiatra e deixa primeiro ele prescrever um antidepressivo.
A partir daí, junto com ele, com a autorização dele, você pode tentar usar a hipnose motivacional, tal, mas sempre com muito cuidado, né? Outras situações de hipnose são contraindicações relativas, mas nós temos que estar preparados. Por exemplo, pessoas que têm surtos psicóticos, que embora estejam controlados, mas têm essa facilidade. E não são surto neurobiológico, não é um surto, vou dizer, por doença mental, é um surto induzido quimicamente. Por exemplo, o usuário de cocaína, o drogadito, muitas vezes o usuário de cocaína, no uso da droga, ele pode desenvolver um surto psicótico. E esse paciente, se ele já está drogado, se ele já está ali na beira de um surto psicótico, se você utiliza a hipnose, ele pode desenvolver um surto psicótico. Então, alcoólatra grave, drogado, são situações que nós devemos ter um pouco mais de cuidado. E outra coisa importante é que a gente deve procurar sempre se limitar dentro do seu rol de atuação. Você, como dentista, não vai querer tratar uma depressão. Você pode tratar uma ansiedade, um medo de dentista, mas uma depressão grave não tem motivo. Eu não tenho interesse em ficar tratando, não vou ficar tratando, por exemplo, uma mordida forte ou um bruxismo, né? Porque isso deixa para o cirurgião dentista, porque ele vai ver se não tem outros componentes orgânicos que podem estar determinando esse processo. Então, eu acho que se a gente tiver esta noção de se limitar dentro do seu rol de atuação, já estamos diminuindo muitos riscos da hipnose. Osmar, algumas pessoas às vezes podem ser submetidas, mas têm um pouco de medo, acham que elas podem não sair de um transe. Vamos esclarecer, né, que os perigos possíveis, né, imaginários que as pessoas podem ter, ou alguns efeitos que elas podem ter adversos. Vamos esclarecer isso para o público. Olha, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: todos nós entramos e saímos de transe várias vezes ao dia. Então, um exemplo muito simples é, por exemplo, quando nós vamos num determinado local e pegamos um elevador. Quando você pega um elevador, que você vai lá, aperta. Estou indo para o 10º andar, apertou o botãozinho do 10º andar. O elevador começa a subir bem lentamente, você começa a pensar na vida, começa a pensar naquilo que você tem que pagar, ou com quem você vai almoçar e tal. E este processo, que chama-se, você entra num estado que eu chamo de suspensão, uma suspensão, na realidade, de atenção naquele momento. Essa suspensão, estado de suspensão mental que você entra, faz com que, por exemplo, o elevador para num outro andar, você desça como se ele tivesse parado no seu andar. Aí você fala, nossa, não era aqui que eu ia descer, volta para dentro. Isso, esse estado de suspensão crítica, tá certo? É um estado hipnótico que a gente entra e sai. Uma outra situação é aquelas pessoas que, de repente, estão andando do lado do motorista no carro, e está andando, está pensando na vida, o motorista está dirigindo e tal, e não sei o quê. Aquela pessoa está tranquila, está pensando na vida, muitas vezes. Aí, de repente, aparece uma criança na frente do carro, o motorista breca, ela também breca. Ela estava no estado de suspensão crítica, nesse estado, automatismo entra, então, e ela brecou junto com o motorista. Isso era um estado de hipnose. E ela saiu. Como se ela estivesse sentada num ônibus e tivesse sentada do lado do vidro aqui do ônibus, aquele barulho do ônibus, ela e ela entra, começa a pensar na vida, tá certo? E de repente chega no lugar dela e fala, nossa, passou tão rápido, eu nem percebi. Ou seja, ela fez uma distorção de tempo. Isso era um estado hipnótico. Ou seja, a hipnose é um estado fisiológico de suspensão da crítica, essa diminuição da sua crítica. Não é que você fica sem crítica nenhuma, não. É uma diminuição da crítica racional, ou seja, você perde um pouquinho da sua noção do tempo, porque você está absorto, a sua mente está absorta, está focada, está concentrada, fazendo um outro trabalho. Enquanto ela está fazendo um outro trabalho, o que está acontecendo realmente à sua volta
tem uma diminuição da percepção. Essa diminuição da percepção é o que a gente chama de diminuição da crítica. E muitas vezes, para fazer uma pessoa conseguir falar alguma coisa, buscar uma lembrança, se ela não diminuir a crítica, você não consegue fazer isso. Se você quer fazer uma pessoa imaginar que está tendo uma dormência no dente e ela tiver com a crítica alta, não, isso aí ela está falando, mas não consigo. Ela está alerta, né? Se você põe ela no estado alterado de consciência, no estado que a gente chama alterado, é com diminuição do nível crítico dela. Então, ela fica mais relaxada. Então, aquela sugestão entre ela imagina facilmente que a boca está dormente, fica muito mais fácil para ela, para o cérebro dela, realizar esse trabalho. Então, hipnose, na realidade, é isso. É um estado fisiológico que pode ser espontâneo, como eu falei, pode ser induzido, né? Se eu falo para você assim, Mônica, entra aí no mundo da Lua agora. O mundo da Lua, quando a gente fala, fulano está no mundo da Lua. Estava em estado de transe, que é estado transicional de atenção. A atenção dele estava focada no trabalho interno, não no que estava acontecendo externo. Isso é que chama transição de atenção. Então, ele estava no estado transicional de atenção. Se eu falo para você, entra aí no mundo da Lua agora. Você fala, sim, é tão difícil, sim. Mas, se eu falar para você, então fecha os olhos, relaxa, respira assim, começo induzindo, fica mais fácil. Então, eu estou te ajudando, eu estou induzindo esta transição de estado em você. Isso pode acontecer sozinha, se você estiver num carro ouvindo uma música tranquila, tal, você pode se apegar na música, voltar no tempo, às vezes aquela música tem significados antigos que a gente conhece bem, então a gente volta naquele tempo. Você está transicionando entre o teu estado de estar aqui agora e aquele estado vivenciado, que está sendo vivenciado internamente. Esse, na realidade, é um estado transicional de atenção, estado de transe. E esse estado pode ser espontâneo, pode ser induzido e pode ser autoinduzido. Eu posso induzir um estado de transe, né? Por exemplo, eu gosto de tocar violão, eu gosto de música. Quando eu pego o violão, que eu começo a tocar no violão, eu entro no estado modificado de consciência. Por quê? Porque é o meu foco de atenção para aquilo que eu estou fazendo. Às vezes, as pessoas me chamam e eu nem ouço. Você estava num estado transicional. Esse estado transicional, em pessoas mais suscetíveis, ele pode ser mais profundo. Pessoas menos suscetíveis, menos profundo. E isso é que faz com que ela saia na hora do transe se precisar. Então, quer dizer, a hipnose, na realidade, é um estado fisiológico que pode ser induzido por outro, pode ser induzido por você mesmo e pode vir espontaneamente. Se eu estiver fazendo a hipnose, pode ser a pessoa mais suscetível do mundo. Se eu estiver fazendo uma hipnose, se eu desmaiar do lado dela ou morrer, essa pessoa com certeza vai sair do transe e ainda vai ajudar a me socorrer. Por quê? Porque existe um detalhe neurológico que hoje nós conhecemos bem, que todos nós temos, que chama o nosso observador oculto. Esse nosso observador oculto é como se fosse vou dizer, um alarmezinho que diz, opa, alguma coisa não está bem, volta para a vida real, vem para cá, vem ajudar aqui, ver o que está acontecendo. Então, te tira daquele estado. Então, todos nós temos isso. Então, ninguém vai ficar em hipnose eternamente, muito pelo contrário. Até, digamos que quando a gente atinge esse estado transicional, por exemplo, como você falou, com a música, é realmente um benefício, né? Não tem um efeito adverso maléfico, pelo contrário, temos os benefícios de poder sentir, né, esse estado transicional, de voltar no tempo, lembrar de músicas. Enfim, é um momento de a gente se deliciar mesmo. É muito bom. E a música aciona os dois lados dos seus dois hemisférios, não podemos esquecer disso. Também trabalha os dois lados. Então, Osmar, você tem um livro, né, da hipnoterapia, hipnoterapia para gestantes, né? E também tem uns livros, né, as bases... Os temas de hipnologia. Hipnologia, 1, o 2 e o 3 para ser lançado brevemente. Agora, né? Isso. E, enfim, lógico que nós vamos estar divulgando também esses livros.
E agora eu gostaria que você falasse brevemente também, que você agora vai ter um curso, né, daqui nas próximas semanas aí, por favor. Para quem é direcionado esse curso e como será? Bom, antes eu queria dizer que essa pandemia me fez muito bem, porque eu que nunca tive o hábito de escrever muito, comecei a escrever alguns artigos científicos, comecei a escrever alguns desses artigos, alguns foram compilados e viraram livros, e, de certa forma, a gente começa a ter uma atividade diferente e que eu comecei a gostar, acho até que mais do que eu pensava que fosse gostar. Então, realmente, em 2012, naquele congresso do Hipnosur, o segundo Hipnosur que nós tivemos, lembra? Foi na Unifesp, que foi o maior Hipnosur que nós tivemos de todos os tempos. Aquele Hipnosur saiu, nós lançamos um livro que era Temas de Hipnologia. Era um livro onde ele não era mais um livro de hipnose, é um livro onde temas de hipnose eram inseridos nele, foram inseridos, e esses temas são contemporâneos. Se você pegar aquele livro, vai ler hoje, ele é ótimo, é bom, é muito interessante cada capítulo, né? São 10, 11 capítulos ali naquele primeiro livro. Aí ficou parado, aquilo foi, na realidade, um lançamento em 2012, quando foi agora, por conta da pandemia, eu resolvi, tendo o grupo de estudos de hipnose, que já fazem 22 anos, que a gente vem à frente desse grupo, né? Eu resolvi, eu pensei, caramba, vamos reunir alguns trabalhos, alguns colegas, e eu vou começar a transformar aquele livro numa série. Então, vai ser série de temas de hipnologia. Então, o primeiro, ele não tem um porque ele não era a proposta de fazer uma série naquele momento. Então, são temas de hipnologia. Aí eu fiz o tema de hipnologia 2, que já saiu, já está rodando por aí, já tem, muita gente já tem. Estamos lançando o temas 3 agora, estamos terminando, tá certo? O terceiro livro do temas já está prontinho, só está faltando. E já estou preparando o 4, já estou começando a organizar o quarto livro do temas, que eu quero ver se eu lanço para o ano que vem. Esse temas 3 deve sair no final do ano ou no começo, mais tardar no comecinho do ano que vem. Onde até você tem um capítulo lá bem interessante, você junto com a doutora Marli, e que eu agradeço já de antemão a colaboração de vocês. Então, esses são os livros, tá? Com relação aos cursos, esse ano nós terminamos um curso de especialização em hipnose clínica para profissionais de saúde, tá? Então, esse curso foi um curso de 2 anos, que foi feito pela Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, da SPDM. Esse curso acabou em junho. E, por conta da pandemia, a gente está pensando se vai fazer no mesmo modelo, se vão fazer à distância, é uma coisa que ainda estamos pensando. Mas eu estou fazendo um curso à parte, que é um curso de atualização em terapias cognitivo-comportamentais voltadas para a 4ª onda evolutiva. Então, para você lembrar, em medicina comportamental, a gente estudou que a primeira onda foi o behaviorismo, a segunda onda veio com o Beck na terapia cognitiva, depois a terceira onda foi quando as duas se juntaram e criaram as terapias cognitivo-comportamentais com uma série de práticas, terapia do perdão, terapia racional emotiva, terapia da atenção focada, e tem uma série de terapias, tá certo? E a 4ª onda veio na transição. O Mindfulness entrou no final da 3ª onda, mas, na realidade, ele é um estado modificado de consciência, não é verdade? Então, como ele é um estado modificado de consciência, ele entrou na transição e a 4ª onda vem com a inserção definitiva dos estados modificados de consciência nas terapias cognitivo-comportamentais, que é a hipnose, mindfulness, meditação, auto-hipnose, e todas estas práticas contemplativas e, né, de estados modificados de consciência,
que eu acho que é interessante, é uma atualização. Nesse curso, que é um curso que dura, na realidade, quase umas 20 horas, porque tem material para estudar também, mas esse curso é um curso bem objetivo, bem prático, né? E é um curso para atualizar e dar uma revisada também de uma forma diferente, como o médico vê, né? O médico vê diferente do psicólogo. Então, a gente gosta de organizar tudo, fazer tudo bem estruturadinho. E essa é a ideia desse curso, que vai ser agora, começa no mês que vem, se não me engano, dia 8 ou 10, por aí, mas ele está na mídia aí, tá? É um curso que chama Atualização em Terapias Cognitivo-Comportamentais, com ênfase na quarta onda. Muito bem, nós vamos, vai sair aqui, né, colocado também esse curso agora em novembro, e especialmente para os profissionais de saúde, né, que você já bem colocou isso, esse curso, né? E eu quero agradecer, Osmar, pela sua presença, né, meu mestre, mais uma vez, um dos meus mestres, companheiro aí, eu também estou no grupo com você há 20 anos, então nós sempre tentamos colocar a hipnose numa evidência que ela merece, né, dentro do aspecto clínico, e com que as pessoas possam conhecer e ter, assim, o proveito, né, do uso da hipnose clínica. Muito obrigada, Osmar. Eu que agradeço, Mônica, estou sempre à disposição. Quero dizer para você que esse trabalho que você vem fazendo dentro da odontologia é um trabalho que merece respeito e reconhecimento. Nós precisamos lembrar rapidamente que, dentro da odontologia, nós tivemos o doutor Álvaro Badra, que foi um dos iniciadores da hipnose, até no Brasil, tanto é que a odontologia começou a usar a hipnose antes até da medicina, aqui no Brasil, tá certo? Foi reconhecida antes da medicina, através do doutor Álvaro Badra. Depois nós tivemos, na cadeia evolutiva da odontologia, a hipnose, nós tivemos o doutor Jaci Montenegro, que era uma pessoa que eu adorava, uma pessoa que era comprometida com o ensino da hipnose na odontologia, e depois disso ficou vaga esta história de quem seria os ícones do momento, e eu estava comentando no outro dia que eu acho que a pessoa que está capacitada a tomar o lugar desses dois e fazer seu nome é você agora. Eu parabenizo você e acho que você tem um longo caminho pela frente. Não é fácil, mas é um caminho interessante. Olha, Osmar, assim, eu fico comovida em ouvir isso, porque eles realmente foram grandes mestres, ainda eu sinto uma formiguinha, mas vamos fazer o possível para trazer o melhor para a odontologia dentro da hipnose. Muito obrigada, Osmar, muito obrigada pela sua Nada, um presença. abraço para você. Até logo. Um abraço a todos e fiquem conosco no próximo programa. Obrigada.